best of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least... Olá, minhas lindas, e aí, tudo bem com vocês? Então, vou começar esse maquiando cliente de hoje. Eu vou estar usando essa corzinha da paleta da Kylie Jenner, né? E eu vou aplicando na pálpebra, primeiro aplico e depois eu esfumo em movimentos circulares, movimentos de bolinha, né? E vou esfumando até a sombra ficar bem esfumadinha. Agora eu vou usar essa paletinha da China, vou usar a quinta sombra, tá? Essa paleta eu comprei no AliExpress, paguei R$20. Agora eu aplico a sombra e depois venho esfumando, tá? É só esfumar em movimentos circulares e movimentos de vai e vem. Eu esfumo aí, porque ela não tem o côncavo marcado, então eu tenho que fazer, né, o côncavo dela para poder fazer esse cut. Então, eu esfumo, movimentos circulares, até essa sombra ficar bem esfumada e para poder mesclar com a outra, né? Para poder haver um degradê. Depois eu venho com o primeiro pincel, a qual tá sujinho, com a primeira sombra, e esfumo por cima para poder tirar marcações. Agora eu vou vir com essa paleta aí da Jaclyn Hill para Morphe. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as outras sombras. Eu primeiro aplico e depois venho esfumando, tá? E eu vou fazer um círculo, né? E vou depositando a sombra fazendo um círculo. E depois eu venho esfumando, tá? Esfumo em movimentos de vai e vem. E depois em movimentos circulares, tá? Em movimentos circulares eu só esfumo as bordinhas. Movimento de vai e vem, eu esfumo o meio, tá? Dessa sombra. Assim eu crio uma transição a qual nenhuma fica marcada, tá bem? Agora eu venho com a base da Posa para Feminices. É a base que eu usei para poder fazer, né, a pele dela. Eu vou usar como se fosse um corretivo, um potencializador. E vou fazer o cut com ela. Ela estava bem diluída e como eu tinha colocado bastante na plaquinha, eu não queria estragar o restinho que ficou na plaquinha. Então, eu usei como para poder fazer o corte aí do cut crease. Então, eu vou bem devagar, eu vou dando pontinhos, né? Como se fosse um liga-pontos ali, vou carimbando devagarzinho. Depois eu venho ligando tudo e fazendo todo o resto, né? Porque o mais importante é o corte, então tem que ter muita paciência, delicadeza, respirar fundo, para poder ficar um corte muito bonito. Vem agora com a segunda sombra, ela é um tom champanhe, ela não seria de champanhe porque ela é um pouco mais clara, um tom perolado, sabe? Da paleta da Jaclyn Hill. E eu venho aplicando aí nas bordinhas do corte do cut para poder evidenciar mais ainda, tá? Eu só aplico nas bordinhas. Agora eu venho com essa sombrinha aí da paleta da Belly Angel, que eu vou mostrar a paletinha para vocês. E venho aplicando mesmo com o pincel de esfumar, porque eu meio que vou dando uma esfumada com essa sombra para cima dessa sombra perolada que nós colocamos, tá? Para poder não ficar nada marcado e criar uma transição aí nessas duas sombras que estamos aplicando no corte do cut crease. Vem agora com o delineador da Eudora diluído com Duraline. Ele é um ótimo delineador. Ele é super pretinho, ele em delineadores nacionais. Ele é um ótimo dupe para o delineador da Inglot. E ele, nossa, ele é muito... Ele dura muito, apesar de vir pouquinho, ele dura bastante. Meninas, eu já vou avisando, comunicando a vocês que depois que eu fiz a parte de baixo, infelizmente, na hora de esfumar, né, a parte de baixo do delineado que eu vou mostrar pra vocês, a câmera parou de gravar e eu não percebi. Eu já peço desculpa, aí acabou pulando esse processo, tá? E o processo também de aplicar o batom, já que a pele já estava feita. A pele eu fiz bem suave, eu quis fazer bem suave, os contornos estão bem suaves, o blush, enfim, tudo.
mas foi uma opção minha, tá bem? E desde já eu peço desculpa, mas eu não percebi que não estava gravando. Foi nessa hora, tá vendo? Eu mostro como que eu vou fazer o acabamento, né, da parte inferior dos olhos, a qual eu aplico ali, né, o delineador na linha d'água e depois eu venho sujando ali rente aos cílios inferiores. E logo após eu vim esfumando, né, esse delineador para tirar marcações, para poder ficar bem esfumado, tá? Logo após isso, eu selo esse delineador com a sombrinha preta da paleta da Jaclyn Hill, mas vocês podem usar a quais vocês tiverem. E depois eu venho esfumando essa sombrinha preta com a sombra da paleta da China, da AliExpress, a quinta sombra que usamos, que tem um tom rosado, tá? E eu esfumo pretinho. Então, recapitulando, é a sombrinha preta para selar esse delineado e depois para esfumar a sombrinha preta, a sombra da China, tá? Que vocês podem encontrar um dupe dela na sombra da Belly Angel, na paleta de 28 cores, tá bem? Muito obrigada.